houve um estudo, né, dos duas empresas candidatas, né, Lagardère e a GL, que é a parceira do Flamengo, do Fluminense, para comprar a concessão, né, que é ainda da Odebrecht. E agora a tendência é que a resposta... A Odebrecht fará a escolha, né? O governo dá o ok, olha, podem... Escolham qual das duas. As duas estão ok para assumir o estádio. Nossa, que dó. O que ocorre é que agora a previsão, a expectativa é de que no próximo final de semana, dia 18, 19, né? Não nesse, no outro final de semana, seja definido, anunciado o vencedor dessa disputa. A BWA se afastou da parada, que era a parceira da Lagardère, que é francesa, nessa jogada. A outra empresa é a Amsterdã Arena, né? Então, uma das duas empresas gringas deve assumir o estádio. Uma delas está mais próxima do Flamengo, né, que tem aí interesse no estádio, mas caso vença, né, não sabemos exatamente qual vai ser o poder que o clube terá nas eventuais mexidas, mudanças na administração do estádio para que ele possa ficar mais adequado aos seus interesses. E também os custos, né? Aí tem um detalhe, uma das empresas, né, aceita comprar do jeito que está. Essa bagunça aí, e depois a gente resolve como é que fica. A outra quer inspecionar para depois fechar o negócio. Agora, aquela velha... E isso pode ser decisivo na escolha, claro, é mais negócio para o Odebrecht. Você compra o pacote fechado e leva, amigo. Aquela imagem, Essa imagem do Maracanã, depois dos Jogos Olímpicos. Isso. Quer dizer, o estádio... É incrível, né? Isso é uma obra do Comitê Rio 2016. Cada vez mais eu me convenço que os argumentos são irrefutáveis a favor da geral antiga do Maracanã. Ainda que fosse ruim de ver o jogo e tal, o povo gostava daquilo lá. E tiraram aqueles caras e fizeram isso aí. E o castigo veio com essa situação desgraçada em que o Maracanã se encontra. E é bem desgraçada porque a situação do governador, a possibilidade de amanhã o Ministério Público ou até um cidadão entrar com recurso na justiça tentando impugnar esse negócio por conta de Lava Jato e uma série de outras questões polêmicas que envolvem o Maracanã. Eu acho que o Maracanã hoje é uma tremenda de uma roubada. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, o cara assume aquilo ali, faz um plano de negócio, ninguém joga, acha que pode ganhar dinheiro, de repente não pode usar por isso, aquilo, isso não valeu, vou entrar com recurso. Como vai ficar? Eu acho hoje uma tremenda roubada. Não pode chamar a diretoria do Corinthians para fazer o contrato, porque aí vai dar um monte de buraco. Não, vou esquecer alguma coisa, né? Mas essa é uma novela e eu acho que é o fecho... Não é o fecho, porque não acabou a novela, né? Mas depois de toda aquela situação de Copa do Mundo e de Jogos Olímpicos, né, dois grandes eventos realizados num país que até consegue realizá-los, mas não consegue fazer com que eles aconteçam de uma forma clara, limpa, transparente, sem polêmica, né? Com pouca polêmica, vai. Superfaturamentos, né? E tudo mais. O campo de golfe está lá também, né? Do Rio de Janeiro, da polêmica lá com o Eduardo Paes, o ex-prefeito, está lá. Até agora não se resolveu o que acontece com aquilo, não gera receita nenhuma, claro, essas coisas só dão despesa. E o estádio totalmente abandonado, né? O estádio que custou mais de R$1 bilhão, se quisesse deixar o Maracanã como estava, ele estaria aí daquele jeito, que ele está muito bom, que tinha sido reformado para os Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos de 2007, que completarão 10 anos agora, esse ano. E construísse um outro lá no fim do mundo, para a Copa do Mundo, para a Olimpíada, o diabo que fosse, né? Não teria pelo destruído o Maracanã. E o dinheiro dava de sobra, né? Para construir um estádio novo, né? Com a grana que eles gastaram nisso aí. Mas essa novela deve ter um capítulo que eu acho que não é final, por conta desse rolo todo, no outro final de semana, né? E com a possibilidade, se for o grupo da Amsterdã Arena ganhando, aí a possibilidade do Flamengo e o Fluminense estarem mais próximos. Quem pegar o Maracanã, que fique atento, porque a temporada de futebol de verdade vai começar lá para frente, em maio, né? Porque um outro jogo de Libertadores, um outro clássico, mas vamos lembrar, né? Não dá para lotar o Maracanã com jogos estaduais. Esse estádio, você passa os primeiros meses pensando em como pagar as contas. Nossa. E tenta ganhar dinheiro lá na frente. Estádio de futebol precisa de evento. Evento número 1, jogo de futebol. Evento número 2, jogo de futebol. Evento número 3, jogo de futebol. E aí você se vira para fazer se der tempo, um showzinho aqui, outro ali. Mas é jogo de futebol. E não tem. E esse estádio, por exemplo, ele tem situações que eu considero bizarras, né? Por exemplo, se você pegar o estádio de Wembley, ele comporta 90 mil pessoas em Londres. Alguns jogos são feitos por um público menor, 50 e poucas mil pessoas, perto de 60 mil. O que fazem os ingleses? Fecham aquele anel superior. E aí envolve duas questões. Ou porque não vai ter essa demanda toda, né?
Ou então porque as autoridades não querem 90 mil pessoas toda hora circulando para o estádio, pelo que gera de transtorno no trânsito da cidade. Então, existem negociações nesse sentido. De qualquer maneira, é um estádio monstruoso, grande demais. Não, e fechando o anel superior... Ainda assim, é grande a beça. Não, você... Não, e você não tem você economiza a manutenção dele depois do jogo, e você não fica aquela imagem feia do estádio vazio embaixo, porque exatamente. o pessoal ficaria lá em cima. Né, Exato, a coisa foi pensada, bem pensada. O Maracanã permite isso. Já perguntei a pessoas que trabalharam na administração do estádio até ele chegar a essa situação caótica. O Maracanã tem hoje uma parte inferior e a parte superior. Então, digamos que o Flamengo vai jogar no Maracanã contra o Avaí pelo Campeonato Brasileiro, né? Aí tem uma perspectiva de 30 mil pessoas no máximo. Você abre o anel inferior só. Aí o que acontece? A Polícia Militar do Rio de Janeiro não permite que a torcida visitante fique no anel inferior. A Polícia Militar do Rio de Janeiro não permite que a torcida organizada fique no anel inferior. Mas aqui em São Paulo as torcidas ficam no anel inferior, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em estádios de Copa do Mundo. Ou do Palmeiras, por exemplo, ou do Grêmio, que não são de Copa do Mundo, mas são do mesmo nível, do mesmo estilo. Então você esbarra até nisso. Você assume o estádio, aí você fala, eu posso fazer isso, reduzo o custo, não pode. Eu consigo transformar o Maracanã num estádio para 30 e poucos mil, 30 mil, e eu reduzo os custos, digamos, em 30%, algo em torno disso. Uma administração internacional, né? Exato, vou fazer dessa maneira, que aí eu não preciso abrir os banheiros, os bares, a limpeza... A energia elétrica, a limpeza... Eu economizo interdito a parte de cima. Aí o camarada do JEP lá, do Policiamento do Rio, o major, o coronel, se ele falar, não pode, não pode. Então, assim, até a Polícia Militar interfere nisso. Eu não sei se os caras têm essa noção exata. Então, é tudo muito complicado, são vários rolos. Esse estádio aí, que para mim, só chamo de Maracanã, eu só chamo de Maracanã, quando não falo New Maracanã, para que as pessoas entendam do que eu estou falando. Para mim, isso não é Maracanã. Isso é um estádio ucraniano que esses biltres fizeram no lugar do nosso Maracanã.